Abra a tua Bíblia em Apocalipse. Hoje eu tenho um desafio aqui. Qual é o desafio? Eu queria ensinar, eu queria reorientar e queria apelar ao seu coração. Queria não, quero. Tá? Então a mensagem de hoje está dividida em 3 etapas. Primeiro eu quero ensinar, depois reorientar aquilo que vocês já sabem e depois apelar ao seu coração. Tá? É um tema que tem mexido comigo, principalmente nas redes sociais, esse assunto do remanescente fiel. Eu, como pastor adventista e não assembleano e não congregacional, eu sou um pastor adventista, eu zelo pela nossa identidade. Estou vendo aqui o Fernando. Ô Fernando, estou vendo que falta madeixas igual a mim, né? Estamos juntos, viu? Bom te ver, amigão. Quantos anos, hein? Ah, louco, parabéns, viu? Que bom você estar aqui, viu? O Fernando é amigo de infância, né? Foi quase o ano passado isso, né, Fernando? Foi. Que bom te ver. Como pastor adventista, eu preciso zelar pela identidade. Todos nós temos identidade. Não estou falando do documento, apesar de ser, todo mundo tem, né? Mas cada um defende algum padrão, com algumas características. Alguns defendem um time, né? Tem uns que são infelizes palmeirenses, defende esse time, tem essa ideia de identidade, uma cor feia, verde, branca, para que isso? Tem outros que são sábios, inteligentes, são pretos e brancos, alvinegro, pessoas inteligentes, né? Tem uma identidade. Identidade é uma coisa que mexe com a gente, quando tira a tua identidade ou mexe na tua identidade, você, opa! Tem uns que são de direita, tem uns que são de esquerda, tem uns que são lulistas, outros são bolsonaristas, e assim é aquela briga. Mexeu com aquele, opa, dá briga. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que quando estão mexendo com a nossa identidade do remanescente, da profecia, parece que o povo está em banho-maria ali, né? E eu queria hoje trazer de volta esse senso de identidade. Então, a mensagem é para os adventistas presentes. Para aqueles que não são adventistas, vão entender um pouquinho como nós pensamos. E depois, no final, a mensagem será para todos vocês. Ok? Tudo bem, Rafa? Tudo certinho? Do Rafa vem para frente alguma mensagem. Tá tudo certo, né? Ok. Vamos lá, então. Vai parecer uma palestra. Na verdade, é uma palestra. Mas, no final, eu quero transformar num sermão. Né? Então, vamos avançar aqui. Tá tudo certo? Clicou na tela para nós? Vinícius, Enzo, alô, câmbio, planeta Terra. Aí, chegou, beleza. Existem várias bases bíblicas para aquilo que nós chamamos de remanescente. Pastor, o que é remanescente? Remanescente é o resto, o que sobra. Em toda a Bíblia nós encontramos o remanescente. Nós temos 3 tipos de remanescente na Bíblia. Temos o remanescente de catástrofe. Temos o remanescente de catástrofes. Ó. Me diga um povo, um remanescente, um grupo de uma catástrofe que sobrou. Noé, muito bem. Uma catástrofe, sobra um grupinho. Isso acontece também quando o povo é atacado por Babilônia, sobra um restinho. O resto é tudo para o cativeiro. Então tem esse tipo de remanescente, a sobra de uma catástrofe. Depois nós temos o segundo tipo de remanescente, é o remanescente histórico. O que é o remanescente histórico, pastor? É um grupo pequeno em que Deus trabalha com esse grupo, preserva a verdade através dos tempos. Enquanto o mundo cai em pecado, em declínio moral e espiritual, Deus levanta um grupo com a sua verdade, Ele trabalha com esse grupo para que esse grupo pregue a verdade, a restauração da verdade. Quem se encaixa nesse grupo, pastor? Israel. Israel, a princípio, e depois a igreja. Ok? E nós temos agora o remanescente escatológico. O que é o remanescente escatológico, pastor? É um grupo que Deus levanta nos últimos dias, apesar do declínio espiritual, da apostasia espiritual, Deus levanta um povo para restaurar verdades. O remanescente não é o povo preferido ou especial no sentido de ser melhor que todos os outros. Não. O remanescente sempre é o povo do serviço. Deus escolhe uns para salvar todos. Entendeu a diferença? Deus escolhe alguns para salvar todos.
é o povo do serviço. O remanescente escatológico a gente encontra ele principalmente no livro do Apocalipse. E aqui está a base bíblica para a nossa conversa. No capítulo 11, verso 19, nós temos o início do grande conflito no livro do Apocalipse. É o cerne, é o centro do livro. Então, dos 22 capítulos, o último versículo do capítulo 11 já dá início ao centro, que é o grande conflito, que é o capítulo, esse pedaço do 11 até o capítulo 14. Tá? Nesse centro do livro, na literatura judaica, o centro da mensagem é algo importantíssimo. Para nós ocidentais, o mais importante é o final, é o clímax. Mas para a literatura judaica, é o que está no meio, é o mais importante. E o que nós encontramos no capítulo 11, verso 19? Diz assim, abriu-se no céu, o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista o que, gente? A arca da sua aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, forte chuva de granizo. João, quando olha para o céu, ele vê o santuário, só que ele vê uma mobília em especial. Qual é a mobília? É a arca, não é o candelabro, não é o altar de sacrifício, nem de incenso, não é a mesa com os pães, é a arca da aliança. A arca da aliança tinha o que de especial? Ela representava a presença de Deus e dentro dela tinha o que dentro dela? A lei, o caráter dele. Então você vai ver que João agora, os seus olhos é voltado para uma parte especial do santuário, onde a justiça, o caráter de Deus se revela na sua lei, na arca da aliança. Quando nós avançamos, vamos para o capítulo 12, olha só as palavras que a gente encontra ali. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com os restantes. Aí vem a palavra remanescente, descendência, né? O restante da descendência. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. Dentro da arca tem o quê? Os testemunhos, os mandamentos, né? Agora, João vê algo a mais. Vê um grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, ou seja, o testemunho de Jesus. Quando a gente avança no capítulo 13, encontramos essa afirmação aqui, falando sobre perseguição, sobre um grupo de pessoas que será perseguido pela sua fé. Apocalipse 13 diz o seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade de quem? Dos santos. Então, o centro do Apocalipse nos está chamando a atenção para a fidelidade, para o testemunho de Jesus, para os mandamentos de Deus. E perceba que no grande conflito entre o bem e o mal nos últimos dias, nós teremos que decidir, ou ser fiéis a Deus e a sua palavra, ou seguir homens. O grande conflito se resume nisso. A batalha espiritual que existe é a batalha das minhas escolhas. Quem eu escolho? Servir a Deus ou servir aquilo que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso? Quando nós avançamos, nós chegamos no capítulo 14. O capítulo 14 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé em Jesus. Então, o capítulo 14 vai ressaltar: os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mais à frente, quase no final do livro, no capítulo 19, o anjo vai conversar com João, que é um profeta. O João é um profeta. E o João, quando vê aquele ser angelical, né, aquele ser divino, ele se prostra aos pés do anjo. E o anjo fala assim: não faça isso. E olha só o que mais que ele fala. Ele diz assim: sou um servo de Deus, assim como são vocês, os seus irmãos, que guardam os testemunhos de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. A adoração a Deus e a fidelidade a Deus é como se fosse um fio condutor no livro do Apocalipse. O Apocalipse está nos chamando a atenção para ser fiel a Deus ou ser fiel à besta, o dragão, o falso profeta.
Então, a característica do remanescente é essa daqui, ó. Você vai encontrar no povo fiel remanescente. Eles guardam os mandamentos de Deus, então são perseverantes e fiéis. O que mais? Eles têm a fé em Jesus como seu Salvador, ou seja, a salvação não é pelas obras, mas é pela... Nós somos fiéis, guardamos os mandamentos de Deus, mas o que traz a salvação não é a fidelidade, mas é a fidelidade de Jesus, que morreu por nós, entende? Somos salvos, e porque somos salvos, guardamos os mandamentos. Outra característica que apresenta o remanescente: possuem o espírito de profecia, ou seja, o dom profético. Entenda uma coisa: Deus nunca deixa seu povo abandonado. Em momentos de escuridão espiritual, em momentos de abandono da lei de Deus, em momento em que o povo se rebela contra Deus, quando parece que todo o mundo está na maldade, Deus levanta através do dom profético alguém para orientar o povo a voltar à fidelidade a Deus. O que mais? E também, o povo remanescente prega uma mensagem profética para o seu tempo. No caso, o povo remanescente escatológico dos últimos dias, em Apocalipse 14, diz qual é a mensagem. São quantas mensagens? 3 mensagens. Isso faz parte do nosso DNA, da nossa identidade. O movimento adventista do 7º dia é um movimento profético levantado por Deus nos últimos dias, com 3 mensagens singulares. Esta não é a missão da Batista, não é a missão dos assembleianos, não é a missão dos católicos. Esta é a missão do povo remanescente dos últimos dias. Nós, adventistas, entendemos que nós fazemos parte desse grupo, porque nós pregamos essas 3 mensagens. A primeira mensagem fala sobre o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu... Nós pregamos um acerto de conta com Deus irado. Pregamos sobre a volta de Jesus, mas pregamos que quando Jesus voltar, haverá um acerto de contas. Não é só aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz sua vontade. A segunda mensagem fala que existem mentiras em Babilônia, e que essas mentiras têm enganado o mundo, e o povo do advento, o povo remanescente, tem pregado verdades. Quais verdades que nós temos proclamado que Babilônia tem dito contrário? Vamos lá. Babilônia diz que o dia de descanso qual que é? A Bíblia diz que dia que é? Babilônia diz que a pessoa morre, ela vai para o céu, ou a alma é imortal. Nós cremos por inspiração profética e pela Bíblia que a alma é o quê? Ela dorme, ela morre. E quando que ela volta à vida? Segundo a Bíblia, quando Cristo voltar, Ele vai chamar, e os mortos em Cristo o quê? Então é uma ressurreição. Falamos sobre o dom de profecia. Existem lá fora dons proféticos, né? As línguas estranhas, e tanta confusão, bagunça. E nós não cremos assim. A Bíblia diz que o dom profético tem um fim evangelístico, tem um fim de edificação dos não crentes. Há um propósito no dom de profecia. Ok? Terceira mensagem angélica, quem lembra? Qual é o resumo dela? Aquele que adora a besta e a sua imagem, receberá de Deus o quê? A cálice da cólera de Deus. A terceira mensagem é: ou você adora a Deus, o Criador do céu e da terra, ou você adora a besta, que é a criatura. Se adorar a Deus, vida eterna. Adorar a criatura, morte eterna. Tá, vou melhorar agora a compreensão de vocês sobre o povo remanescente. Quando a gente vai para a Bíblia, logo no comecinho, em Gênesis, no capítulo 6, nós temos a história de Noé. Separei alguns versos aqui para vocês. No capítulo 6, verso 5, diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Como estava o mundo naquele tempo? Mal. Pecando, rebeldes, faziam o que queria. Verso 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Tinha um que era fiel. Quem era? Noé.
Agora, Deus dá uma ordem para ele. Faça uma arca de tábuas de cipestre. Essa foi a ordem. Por que ele mandou fazer isso? O que ia acontecer? Ia o quê? Chover. Não chovia naquela época. Era algo inesperado, chuva. Verso 22. O que Noé faz? Noé foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Muito bem. Olhando para esse texto, existe um declínio espiritual no povo, no mundo, sim ou não? Sim. Então Deus quer salvar. E Deus olha para todo mundo, acha uma pessoa. Quem é? Noé. Aqui nós vemos Deus chamando o povo para fidelidade, sim ou não? Deus zela pela fidelidade do seu povo, sim ou não? Sim. Qual é o único que era fiel ali? Noé. Certo? Então nós temos ali um declínio espiritual, há um que é fiel ao Senhor, e temos uma mensagem. Qual era a mensagem profética para aquela época? O que vai acontecer? Vai chover. Mas isso nunca aconteceu. Olha a mensagem de fé. Mas nunca nós vimos Jesus aparecer no céu. Para nós também, é complicado pregar uma mensagem que nunca aconteceu, né? Para Noé, eu falo assim, vai chover. Não é, para de besteira, nunca choveu. Né? Então nós temos uma mensagem. Temos um profeta. Quem é o profeta desse tempo? Quem é o profeta? Noé. Noé recebe o dom de profecia. Ele está profetizando, vai chover. E Deus fala, faça uma arca para ter salvação para as pessoas. Ok? Então aí nós conseguimos identificar as características do remanescente. Agora, olha só, Moisés. Eu coloquei aqui 2 para a gente entender. Ó. Moisés. Qual era o objetivo de Moisés? Era salvar o povo de Israel que estava onde? No Egito. Pergunto, ele convocou o povo à obediência a Deus, sim ou não? Sim. E ele entregou a lei que Deus falou para ele, ele entregou a lei. Sejam fiéis aos mandamentos. Qual era a mensagem profética de Moisés? Vai chover, gente, entra na arca. Foi assim? Qual era a mensagem? Saiam do Egito, abandonem os deuses. Essa é a mensagem profética. Quem era o profeta do tempo de Moisés? Moisés. Então nós temos aqui um declínio espiritual, o povo está escravo do Egito, caindo, pecando. Deus então chama um profeta, Deus orienta o povo à fidelidade, Deus tem uma mensagem de salvação. Ok? Vamos lá, continuando o exercício aqui. Elias. Simples. Quem era o profeta do tempo de Elias? Elias. Então, peraí. Então, Deus chamou Elias. Por que Deus chamou Elias? Estava tudo bom em Israel, sim ou não? O pessoal estava caindo em adultério, em transgressão, em prostituição, em declínio espiritual. Qual era a mensagem profética de Elias? Quem se lembra? Pode. Parem de adorar Baal e adorem quem? O Deus. Por isso que teve aquela batalha no Monte Carmelo. Que ele ora a Deus e o fogo desce no altar dele, não no altar de Baal. Ok? Outro profeta, Jeremias. No tempo de Jeremias, o povo estava fiel a Deus, sim ou não? Não. E qual era a mensagem profética de Jeremias? Babilônia está vindo. Se entregue para a Babilônia. Babilônia vai causar mortes, vai matar nossa família, vai levar nossos filhos para ser escravos. Vamos obedecer, Israel. E o povo obedeceu? Não. Então nós temos ali em Jeremias, declínio espiritual, desobediência, temos uma voz profética, temos um profeta, temos uma mensagem profética. Outro, Daniel. Esse é um pouquinho mais delicado. Qual é a mensagem profética de Daniel? Tem várias, né? Mas uma delas já venceu os 70 anos, o que nós temos que fazer agora? Voltar para Jerusalém. Dentre outras mensagens proféticas. Daniel foi levantado no seu tempo com uma verdade presente, uma mensagem de salvação e fidelidade ao seu povo. E um mais facinho para vocês, João Batista. Qual era a mensagem profética de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista estava preparando o mundo para receber Jesus o Salvador.
Nós que vivemos nos últimos dias, nós somos o remanescente. Nós temos uma mensagem singular. Nós temos a salvação em Jesus, nós cremos nisso. Nós guardamos os mandamentos de Deus. Quais mandamentos, pastor? Todos. Não é só 9, é 10, como diz a Bíblia. Muito bem, deixa eu ir agora para a segunda parte. A primeira parte da mensagem eu falei que eu ia ensinar. Então vocês entenderam as características do povo remanescente ao longo da história. Existem 3 tipos de remanescente. O remanescente de uma catástrofe, o remanescente histórico e o remanescente escatológico. Todos esses remanescentes tinham algumas características. A fidelidade a Deus, salvação pela fé, um profeta e uma mensagem profética. Ok? Estão comigo? Tá. Por que nós adventistas acreditamos que nós temos as características do remanescente? Porque nós temos entre nós a manifestação do dom de profecia na pessoa de Ellen White. Nós somos muito acusados pela internet, por os outros lá fora, outras igrejas. Você já deve ter ouvido. A igreja adventista é uma seita, eles adoram Ellen White. Já ouviram isso? Está cheio, né? Não, a Ellen White é a segunda Bíblia para eles. Já ouviram isso? Não, eles chegam na igreja, eles só falam de Ellen White, não falam da Bíblia. Cuidado, tem algumas igrejas adventistas que pisam na bola mesmo. Aqui é palavra de Deus, é Bíblia. Não vem com um livro de Ellen White aqui não. Apesar de nós considerarmos como profeta, o que deve ser pregado é a Bíblia e somente a Bíblia. Muito bem. Dentro das características, nós temos o seguinte, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós cremos que o dom de profecia foi manifestado em Ellen White. Ela não é o espírito de profecia, porque o espírito de profecia é o próprio Espírito Santo que concede dons à igreja. E concedeu o dom à igreja e a Ellen White o dom de profecia. O dom de profecia, ele está sempre vinculado através da história do povo de Deus. Em todo momento da história, sempre Deus levanta um profeta. E esse profeta, ele faz o quê? Ele sempre faz com que o povo retorne ao quê, gente? A palavra já revelada. Se esse profeta levanta e começa a revelar coisas que é contrário àquilo que já foi revelado, esse não é um verdadeiro profeta. Tá bom? Então, deixa eu ir para os documentos oficiais sobre a igreja. Nesse documento aqui, chamado Nisto Cremos, que tem todas as crenças, é dito o seguinte: um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como uma mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pelo qual deve ser provado todo ensino e experiência. Ok? O que mais? Diz o seguinte: os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e o qual devem estar subordinados. Isso é o que a igreja crê. A literatura oficial da igreja. Não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cânon sagrado das escrituras, quando muitas pessoas dizem isso. É mentira, a gente não acredita nisso, né? Não julgamos de ampla aplicação universal, como é a Bíblia, mas particularmente se destinam a quem, gente? Então olha só, você está lendo lá, Patriarcas e Profetas, livro sobre, conselhos sobre regime alimentar, pronto. Ela tem instruções sobre condutas da vida. Não queira pegar aquelas orientações e conselhos e pregar para quem não crê. Pregar para não adventista. Não é o propósito. Essas mensagens, elas são destinadas para quem? Para eles ou para nós? Para nós. Tem muita gente usando, por exemplo,
nós temos o livro O Grande Conflito, que estamos distribuindo para as pessoas, certo? Ok? O Grande Conflito, o livro O Grande Conflito, qual é a intenção da gente distribuir esse livro? É que as pessoas possam ler acompanhado do que, gente? Da Bíblia. Ela não é substituto para a Bíblia. Tá? Outro texto. Não os consideramos no mesmo sentido das Escrituras Sagradas, que permanecem como um padrão único e exclusivo pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados. Então vamos lá. Eu tenho os escritos de Ellen White e tenho a Bíblia. Em grau de inspiração, é o mesmo Espírito, certo? O mesmo Espírito que inspirou a Bíblia, inspirou quem? Ellen White, é lógico. Porém, quando a gente vai na questão de normação, normas, autoridade, quem tem autoridade sobre quem aqui? A Bíblia, gente do céu, pelo amor de Deus, tá? Os escritos de Ellen White são submissos ao que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz sim, Ellen White diz não, com quem nós ficamos? Com a Bíblia. Outro dia conversando com o irmão, eu falei assim, irmão, a Bíblia diz isso. Aí o irmão falou assim, mas o que Ellen White diz? Meu irmão, se Ellen White disser o contrário, eu fico com a Bíblia, não com Ellen White. Tem irmãos que parece que dão mais importância para os livros de Ellen White porque para a Bíblia. Isso é um perigo, tá? Isso não é o que nós não acreditamos. Cuidado. Avançamos, outro livro. Os escritos da senhora Ellen White, a quem consideramos como tendo dom de profecia, são de Deus. Os próprios escritos fornecem a melhor prova de sua origem divina. Todavia, não afirmamos que esses escritos, embora inspirados, devam ser considerados uma segunda Bíblia ou um acréscimo a ela. Isso está bem claro para nós, né? Então, vamos explicar aqui rapidamente o papel do dom de profecia, o papel de Ellen White e dos profetas em geral. Qual o objetivo deles? A existência da Bíblia não tornou desnecessário a contínua presença e direção do Espírito Santo. Deus continua a se revelar no meio do seu povo, mas a sua revelação nunca será contrária àquilo que já foi revelado. Ao contrário, Jesus prometeu aos seus seguidores o dom do Espírito Santo para aclarar a palavra e seus servos, para iluminar e aplicar seus ensinos. Então, os escritos de Ellen White servem como uma luz para nos ajudar a entender. Quer ver um exemplo? Quem já leu O Desejado de Todas as Nações dela? A primeira vez que li, eu sempre falo isso, eu consegui ver Jesus, um Jesus apaixonante, um Jesus carinhoso. Eu leio a Bíblia, ok, mas a Bíblia é tão sucinta, que às vezes eu não consigo entender certas falas de Jesus. E quando eu li Desejado de Todas as Nações, explicando certos textos, isso me deu clareza do texto. É esse o objetivo. Não é trazer nova luz, mas é explicar a luz já revelada. Muito bem, uma vez que a constância é atributo da divindade, e uma vez que foi o Espírito Santo originalmente inspirou a Bíblia, é impossível que o ensino do Espírito Santo através dos dons do Espírito fossem contrárias ao que a Bíblia diz. A revelação presente nunca anula a revelação anterior. É isso. O Espírito Santo não foi, não é e nunca será dado a fim de sobrepor-se à Escritura, porque a palavra de Deus é a norma pelo qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Eu estudei a Bíblia com uma irmã pentecostal. Estudei 28 estudos, né, com ela. Chegou no final, eu falei, você crê em tudo isso? Adriano, impressionante, eu estou 10 anos na igreja aqui e nunca aprendi o que aprendi com você. Eu falei, mas você aceita isso como palavra de Deus, como ensinamento da Bíblia? Não, eu aceito, mas você quer tomar uma decisão então de viver isso? Sabe o que ela falou para mim? Adriano, ainda não. Eu falei, por quê? Porque o Espírito não me revelou. Eu peguei a Bíblia e falei assim, mas o Espírito revelou a Bíblia, está te revelando. Não, você não está entendendo. Eu entendo, eu creio na Bíblia, mas o Espírito não me revelou ainda, Adriano. Eu falei, não, eu não estou entendendo mesmo. Como assim? Não, sabe o que, Adriano? Ainda eu não senti assim, que Deus falou comigo. Não é a nossa experiência que valida a Bíblia, mas é a Bíblia que valida a nossa... Cuidado com isso.
A pessoa ouve o que é certo, está claro. Você quer saber a vontade de Deus? Está aqui, ó. Não, eu não senti ainda. Esse negócio de sentir, você vai sentir quente no inferno. Brincadeira, brincadeira. Cuidado, queridos. Cuidado de colocar o sentimento em primeiro lugar. Deus é um Deus racional. Claro que Ele age através das emoções, é verdade. Mas cuidado para... não me senti bem naquela igreja. Aquele pastor falou, não me senti... Deus não quer te fazer sentir bem. Deus quer te salvar da fúria, da cólera dEle. É isso que Deus quer. E Ele usa razão e inspiração. Ok? Avancemos. Os testemunhos, ou seja, o dom de profecia, eles foram dados apenas porque o homem negligenciou o quê, gente? A Bíblia. E os testemunhos o encaminharam de volta a Ele. Eles não são dados como acréscimo à palavra de Deus, e eles não devem tomar lugar da palavra de Deus. Considerações para a gente fechar essa segunda parte. Considerações sobre Ellen White e o dom de profecia. Primeiro, a Bíblia é a nossa única regra de fé doutrinária e não os escritos de Ellen White. Ok? Tem que ficar bem claro isso. Os adventistas creem nos dons espirituais e que foi manifestado em Ellen White. Ok? Não consideramos os escritos de Ellen White como uma adição ao cano das escrituras. É necessário interpretar seus escritos respeitando critérios sérios para melhor compreensão. Assim como fazemos com a Bíblia, a hermenêutica também se faz necessária em seus escritos. Vou explicar. Essa semana, até eu lancei um vídeo agora, essa semana no meu canal, respondendo uma pergunta. Olha que pergunta, hein? A pergunta é assim, pastor, Ellen White diz que comer carne de porco dá lepra. A ciência comprovou que isso não é verdade. Ela errou? Aí você fala, nossa, que bobeira que ela falou, mas ela é um profeta de Deus. O problema é que nós fazemos o seguinte, a gente acha que o profeta, primeiro, é infalível. O profeta é falível, a mensagem não. Vou explicar melhor. Vamos usar esse mesmo argumento de que Ellen White errou porque falou que daria lepra e a ciência comprovou que não dá lepra. Vamos usar esse argumento, beleza. Agora vamos para Josué. Josué foi um profeta, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Só que ele está em batalha, guerreando, e ele vê que se o sol parasse, ele poderia vencer a batalha. Então ele ora, Senhor, pare o sol. E aí ele escreve lá, e o sol parou. Pergunto para vocês, é o sol que parou ou a terra que parou? Nós sabemos hoje, porque é a terra que gira ao redor, só que para Josué, no tempo dele, o sol que girava era da terra. Qual é a verdade aqui? Parou aquele momento, o sol parou, não continuou o dia. Josué não tem a intenção de ser cientificamente correto. Não é a ideia do profeta. Não é a ideia do profeta. Qual é a mensagem que Ellen White, a verdade? Comer carne de porco não é a vontade de Deus. Ponto. Pode ter consequências, sim ou não? Sim, conheço várias. E talvez vocês conhecem, quem come carne de porco tem consequências. No século XVIII, início do século XIX, quando ela escreveu essa afirmação, pouco se conhecia sobre lepra e pouco se conhecia sobre consequências de comer carnes imundas. Qual é a verdade? Transgredir a alimentação dietética que Deus proveu tem consequências. Essa é a verdade. A aplicação da verdade que ela fez no tempo dela vai dar problema, vai dar lepra. Hoje, eu sei que não vai dar lepra, mas vai dar outra coisa, sim ou não? Sim. Então o profeta, ele não tem objetivo de ser cientificamente correto, né? Josué não entendia de astronomia. Ellen White não era doutora de saúde, temos um doutor, um médico aqui, pode falar melhor sobre isso, né? Mas perceba, se a gente for usar todos esses critérios e pegar no pé de Ellen White, nós temos que pegar no pé de quem também? De todos os profetas. Entende? Então,
temos que usar bom senso na hora de interpretar os escritos de Ellen White e os escritos também da Bíblia, ok? Infelizmente, membros leigos e até pastores têm ensinado ou falado do que Ellen White nunca pretendeu dizer. Quer um exemplo? Comer carne é pecado. Já ouvi no púlpito isso o irmão dizer. Porque Ellen White fala tão mal do consumo de carne, que alguém falou, então é pecado. Mas ela nunca disse isso. Ok? Pelo contrário, tem textos que ela diz que não é pecado. Cuidado para não colocar palavras na boca de Ellen White. Se você quer dizer um assim diz o Senhor, você tem que ir atrás aonde? Da Bíblia, não fica inventando argumentos. Vamos lá. Como adventistas do sétimo dia, acreditamos em tudo que a Bíblia ensina. Estaremos dispostos a apreciar os escritos de Ellen White, e se apreciarmos tudo que Ellen White ensina, exaltaremos a palavra de Deus acima de todas as coisas. Muito bem. Primeira parte foi, ensinei sobre o remanescente. Segunda parte, reorientei. A língua já travou aqui. Reorientei sobre o dom profético e tentei colocar Ellen White no lugar dela. Tá? Agora é a parte final, que eu quero apelar ao teu coração. Quando nós vamos para o remanescente, e o remanescente escatológico, tem uma coisa séria ali. Qual é a coisa séria que temos? Quando você vai para o texto, Apocalipse 12, verso 12, diz assim, ó, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de alegria. É isso que diz aí? Cheio de fúria. Sabendo que ele tem todo o tempo do mundo. É isso? Ele sabe que pouco tempo lhe resta. O tempo cronos é um tempo limitado. Ou seja, o prazo de validade foi decretado. Na cruz do Calvário, o prazo de validade de Satanás foi decretado. Pouco tempo lhe resta. Ele está furioso. E essa fúria, esse ódio, é contra quem? Verso 17, o dragão ficou irado com o grupo de Deus, o povo de Deus. Só que ele foi travar guerra com os restantes do povo de Deus. Ou seja, quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? É o remanescente. Então, cuidado. Cuidado. E eu quero que o teu coração agora se foque nesse alerta aqui para vocês. Primeiro, existe um ódio singular sobre os remanescentes. Talvez você ache que o ódio, que o teu patrão te odeia. Talvez você ache que, não, por ser fiel, o meu patrão me odeia, porque está me perseguindo no serviço. Talvez o seu ódio, você ache que é o seu pai que te persegue em casa. Talvez você ache que o teu ódio é o teu irmão, teus amigos, que não te compreende, que te persegue pela fé. Talvez o teu ódio, você acha que a tua mulher, o teu marido, que não é mesmo da mesma fé que você, te persegue. Mas eu vou dizer para vocês, quem te odeia de todo o coração é Satanás. Porque Satanás odeia pensar que pessoas serão salvas pela eternidade e ele vai queimar no fogo do inferno. O ódio dele é tão grande de não ter conseguido o objetivo da sua derrota ser decretada na cruz do Calvário, que quando ele desce do céu, ele é expulso, ele procura agora aqueles que se dizem fiéis e acreditam na salvação em Jesus. Satanás está irado com um grupo de pessoas que diz não ao que o mundo diz. Aquele povo que diz o seguinte: posso perder o trabalho, vou ser fiel. Posso perder um relacionamento, vou ser fiel. Eu não sou uma fraude. Eu sou um remanescente, eu tenho uma missão. O ódio de Satanás está sobre todos aqueles que se levantam para dizer: eu quero ser fiel em Cristo Jesus. Não esqueça disso.
há uma guerra real. E talvez a gente está brincando de parquinho aqui, nos alegrando com tanto entretenimento. Talvez Monte Azul não tenha tido um revivamento sobrenatural, porque a nossa igreja está brincando num parquinho. Brincando de trabalhar na igreja, dos ministérios, brincando de cumprir seu papel social, de pagar suas contas, de não ser caloteiro, de não levar o nome da igreja para o ralo. Mas entenda que existe uma guerra real, onde pessoas que nós amamos estão se enfileirando rumo ao inferno, porque estamos sendo covardes. Estamos, quem sabe, guerreando ou batalhando batalhas que não existem, não são importantes. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que acredita que política, que Lula ou Bolsonaro vai resolver os problemas. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que acredita que o próximo prefeito de Monte Azul vai ser a solução. Ou talvez que a faculdade, o curso que você vai fazer, vai te trazer esperança. Que aquele trabalho, se você conseguir aquele trabalho, eu vou então ser feliz. Se eu conseguir aquele emprego, se eu conseguir aquele relacionamento, se aquele filho vier, são batalhas perdidas, batalhas que talvez te tragam alegria superficial aqui nesta terra, e o que Satanás mais quer é te deixar entretido com sofrimento e batalhas inúteis, e está cheio de pessoas batalhando por porcaria, batalhando contra o irmão. Pastor, o irmão fez isso, pastor, como pode? Pastor, o que você falou isso? Por que você fez isso? Por que você não me visitou? Por que você não fez aquilo? Parece uma guerra entre nós, do que não pode, pode, e não faz, e fez. Queridos, como nós gastamos energia em batalhas que não merecem a nossa atenção. E Satanás ri por isso, porque ele quer entreter você, para que o teu coração esteja aqui nessa terra, é aqui. Mas nosso coração tem que estar na eternidade. Nosso amor por Deus tem que vencer tudo isso. As nuvens de sofrimento e escuridão que a nossa vida tem, elas têm que ser atravessadas pelo raio da esperança da volta de Jesus. Porque só quando Cristo voltar a essa terra, o mal então não existirá. Ah, queridos, eu sonho com o revivamento dessa cidade. Não pessoas sendo adventistas do sétimo dia, não é isso. Mas pessoas sendo fiéis a Deus, amando o próximo e amando a Deus acima de tudo. Onde o bolso não há dificuldade para tirar dinheiro. Onde a disposição em ajudar seja o maior mérito. Eu sonho com um dia onde adolescentes serão submissos aos seus pais. Onde os jovens colocarão a sua energia e força na obra do Senhor. Onde os experientes darão a experiência e amor, não críticas. Eu sonho com esse momento. Há batalhas que estamos travando que está só tirando a nossa energia, consumindo a nossa força. Qual batalha você está lutando? Eu sei que você tem que procurar o seu pão, e está certo. Tem que procurar o seu pão, cuidar da sua família, está tudo certo. Mas não deixe que os afazeres do dia te sufoque e te deixe infeliz nessa terra. Tivemos aí 10 dias de oração. E aí? Te ajudou? Você participou? Você priorizou isso? Ou você priorizou o teu trabalho, as tuas coisas? Viva aquilo que Deus espera de você. Cumpra a missão deste tempo. O remanescente dos últimos dias tem uma mensagem a ser proclamada. É o acerto de Deus, acerto do mundo com Deus irado. Muito em breve haverá um grande julgamento, onde muitos serão lançados no fogo do inferno. E muitos que foram lançados
serão pessoas queridas nossas. Pessoas que eu não trabalhei, pessoas que eu não ajudei, que eu não falei, eu me acovardei, eu fui uma fraude. Nesses dias eu tenho assistido uma série com a minha esposa. É um momento que eu tenho com a minha família, com a minha esposa. É uma série chamada Suits, Homens de Terno, sobre advocacia, algo muito interessante. E na série tem um rapazinho super inteligente, fenomenal, extraordinário, memória fotográfica, alguém acima da média. Só que numa situação, ele acaba entrando no escritório de advocacia, e ali agora ele é advogado, mas ele nunca fez faculdade, ele nunca prestou a ordem dos advogados. E a série vai arrastando, ele achando que está feliz com o emprego dos sonhos no Wall Street, em Nova York, no melhor escritório de advocacia. Só que a cada episódio, a nuvem da dúvida, do medo acompanha ele, de alguém descobrir que ele é uma fraude. E a temporada avança, e cada dia parece que alguém vai descobrir que ele é uma fraude. E aquilo vai avançando, e ele tenta meios para escapar, para esconder que ele é uma mentira. Querido, você está parecendo o Mike. Deus te chamou para você ser algo, um remanescente fiel da profecia. Mas você vive como uma fraude. Você diz que é um adventista, mas não vive como um adventista. Entenda uma coisa, nem todo adventista é remanescente, e nem todo remanescente é adventista. Vou explicar. Não é porque você está na igreja adventista, que tem essas características, é que você é remanescente fiel. Você pode ser uma fraude. E tem muitos lá fora, na Assembleia Batista, em todas as igrejas, que é um grupo fiel, que acredita naquilo que foi ensinado, e são fiéis naquilo que Deus demonstrou para eles, mas que um dia, muitos romperão as jaulas, as paredes das igrejas, e não virão para a igreja adventista. Tire isso da cabeça. Eles serão um povo de Deus, que um povo de Deus não tem nome, é povo de Deus, filho amado de Deus. Para com essa utopia que para ser salvo tem que ser adventista. Talvez você que está me assistindo na internet está escutando esse absurdo. Eu sou adventista, eu escolhi ser pastor adventista do sétimo dia. Eu não sou assembleiano, eu não sou da quadrangular, porque eu tenho uma identidade. Eu creio que o movimento adventista é o povo do serviço, não é melhor que ninguém, mas Deus nos deu uma responsabilidade, e eu não quero viver como uma fraude. Eu não quero a sombra da dúvida atrás de mim, dizendo que sou algo que não sou. Eu quero ser um remanescente fiel da profecia. Quantos querem? Louvado seja Deus. Se comprometa com a tua identidade. Veja o que a Bíblia te revela. O que Deus está mostrando para você é fidelidade a Deus, então seja fiel em tudo, não em 9 mandamentos. Deus diz, é para guardar o sábado, guarda o sábado. É para honrar pai e mãe, honre pai e mãe. É para ser fiel ao seu marido, seja fiel. Não fica com desculpinha. Quantos nesta manhã entenderam que o povo remanescente é um grupo, não é melhor que ninguém, mas é um povo que Deus levanta para salvar outras pessoas do pecado e guiar no serviço? Quantos entenderam isso? Deus tem chamado você para fazer isso. Quando você corre para dar esperança às pessoas, a bênção do Senhor te alcança. Entenda isso. Quantos essa manhã entenderam que o movimento adventista contém as características do povo remanescente? Vocês entenderam isso? Não somos melhor que ninguém, mas temos uma identidade e queremos viver essa identidade. Amém? Quero agradecer aos irmãos que estão presentes, os nossos amigos que estão aqui presentes. Espero ter explicado um pouco da nossa identidade.
Como eu falei, não somos melhor que ninguém, mas pela graça de Deus queremos cumprir a nossa missão. Amém? Vamos todos ficar em pé. Quero orar com vocês. Depois estarei à porta para cumprimentar vocês. Daquele ladinho lá, tá? Se você tem costume de sair por ali, sai por lá para dar um abraço no pastor. Ali, ó, tá bom? Mas fiquem à vontade. Vamos orar. Paizinho querido, obrigado pela tua orientação. Que a igreja adventista não brilhe nesse momento, mas a tua palavra brilhe em nosso coração. Que não seja placa de igreja, mas seja fidelidade à tua palavra, Pai. Nós somos adventistas e queremos ser fiéis àquilo que nós acreditamos. Pai, conceda poder do Santo Espírito para assim o fazermos. Não queremos ser fraudes ambulantes. Se o Senhor nos deu uma missão, nós queremos cumpri-la. Abençoe a cada um individualmente com suas lutas, com seus conflitos. Talvez temos alguém aqui que não compreendeu a mensagem, mas eu sei que o teu Santo Espírito trará compreensão à mente do sincero, Pai. Abençoe a cada adventista também, que renove o seu compromisso com o Senhor. Que ao sair desta casa de oração, sejamos luz à nossa comunidade. Que o amor nos acompanhe e que possamos ser mãos ajudadoras da sociedade. Por isso eu lhe peço mais uma vez, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação, o poder do Espírito Santo esteja sobre o remanescente. E a igreja diga: Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor.